Meu nome é Maria Valdelice. Estou aqui para falar da biografia de Raimundo Fauro. Quinto ocupante da cadeira 6, eleito em 23 de novembro de 2000, na sucessão de Barbosa Lima, sobrinho, recebido pelo acadêmico Evandro Lins e Silva, em 17 de setembro de 2002. Raimundo Fauro nasceu em Vangária, 9º Distrito, Rio Grande do Sul. Em 27 de abril de 1925, faleceu no Rio de Janeiro em 15 de maio de 2003. Filho de agricultores, depois de 1930, sua família mudou-se para a cidade de Caçador, Santa Catarina. Lá, fez o curso secundário no Colégio Aurora. Formou-se em Direito em 1948 pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Transferiu-se em 1951 para o Rio de Janeiro, onde advogou e fez concurso para a Procuradoria do Estado, onde se aposentou. Colaborou na imprensa desde o tempo de estudante universitário. Co-fundador da revista Quixote, em 1947, escreveu para diversos jornais do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo. Além de jurista, foi um dos mais importantes cientistas sociais brasileiros. Autor de ensaios de direito e ciências humanas, referência obrigatória na teoria política no Brasil contemporâneo. Fauro conquistou o respeito dos intelectuais do país, através de sua análise crítica do Estado, que contribuíram para o desenvolvimento da literatura crítica nacional. Seus leitores mais críticos, entre os quais Mimo Carta e Bob Fernandes, lhe atribuíram dons proféticos em Os Donos do Poder, publicado em 1958. Analisou a formação do patronato brasileiro e buscou a raiz de sociedade na qual o poder público exercido é usado como se fosse privado. É um teorema que Fauro demonstrou percorrendo a história luso-brasileiro dos seus primórdios até Getúlio Vargas. Antecipado os rumos requintes em enquetes feitas pela revista Veja, com os principais intelectuais brasileiros. Este ensaio foi incluído entre os 20 livros mais importantes já publicados por autores brasileiros. No ensaio A Pirâmide e o Trapézio, publicado primeiramente em 1974, mesmo ano da reedição revista e ampliado Os Donos do Poder, Fauro interpretou com mestria e originalidade a obra de Machado de Assis, cuja mensagem está na dissecação da sociedade capital do Brasil, do país. No final do século XIX, ao escrever seu ensaio, levaram em conta os estudos machadianos até o início dos anos 70, dialogando especialmente com Augusto Maia, Eugênio Gomes, Astrogildo Pereira e Raimundo Magalhães Júnior, e também Silvio Romero. Foi presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil de 1977 a 1979. Lutou pelo fim dos atos institucionais e ajudou a consolidar o processo de abertura democrática nos anos 70. Com ele, a sede OAB. No Rio, transformou-se num fronte residencial pacífica com regime militar. Partiu de lá a primeira grande denúncia circunstanciada com a tortura de presos políticos no governo João Figueiredo. Lutou pela anistia ampla, geral e irrestrita
com a anistia, retomada das liberdades políticas, a Casa de Fauro, na Laranjeira, tornou-se lugar de encontro de políticos com Tancredo Neves e Luiz Inácio Lula da Silva. Este propôs sem sucesso que Fauro entrasse na disputa presidencial em 1989, como candidato a vice-presidente. Recebeu o prêmio de José Veríssimo da Academia Brasileira de Letras em 1959, prêmio Moído Santista, cientista social, de 1978. Foi o terceiro premiado depois de Fernando de Azevedo e Gilberto Freire. Medalha Teixeira de Freitas, do Instituto de Advogados do Brasil. Os donos do poder do Brasil. Com a obra-prima de Raimundo Fauro, nascido há exatos 80 anos, nos ajuda a entender questões tão atuais quanto a corrupção. Sérgio Amaral Silva, de 2005. Quando saiu a primeira edição, em 1958, em Porto Alegre, o Jornal do Poder tinha apenas 270 páginas, com pouca repercussão. Foi dos circuitos acadêmicos locais. Devagar, o prestígio da obra foi crescendo, e seu autor tratou de fazê-la encorpar com inúmeros acréscimos. Assim, a segunda edição, lançada 17 anos mais tarde, já era cerca de 750 páginas, em 2 volumes. O livro havia se transformado num dos maiores clássicos brasileiros, em 1995, numa enquete publicada pela revista Veja. Foi escolhida como uma das 20 obras mais importantes de nossa história. Em Os Donos do Poder, cuja última edição de 2001 e da Editor Globo, Fauro analisa a formação da sociedade brasileira desde o período colonial até os anos 1930, aliás. Um dos argumentos centrais é de que Portugal era um estado primordial, orientado pelo lucro do comércio e não feudal. Isso, claro, teve influência na colonização do Brasil e gerou a vinda para cá de práticas tão conhecidas, ainda hoje, infelizmente, com o clientelismo e a confusão entre patrimônio público e o privado, também uma das geradoras de corrupção. Ao contrário da maioria dos estados sob o Brasil colonial, focado apenas em relação senhor-escravo, Fauro destacou o surgimento de uma burguesia comercial ligada ao Estado, antepassado de atual classe empresarial, com tradição interna de elite dominante, levada à Revolução de 30, antes que o povo fizesse como dissesse o político da época. A obra de Fauro é uma leitura indispensável que traça um amplo, lúcido painel de nossa história, abrangendo 6 séculos, de D. João I a Getúlio Vargas. O autor, que completaria 80 anos em 2005, faleceu em 2003. Gaúcho de vanguarda, prestigiou a Ordem dos Advogados do Brasil em 1977 e 1979, quando se destacou na luta pela redemocratização do Brasil. Foi também membro da Academia Brasileira de Letras. Em sua obra figuram ainda estudos literários, o mais conhecido sobre Machado de Assis. O poder sempre esteve concentrado nas mãos de poucos destes formação social. A política do Brasil, Fauro buscou no seu livro Jornal do Poder, formação de patronato político brasileiro. Explica que o poder sempre foi exercido pelo meio de que é chamado de estamento burocrático, relevando a contradição entre o processo de modernização do país, cujas bases são instituições anacrônicas, comandadas por um estamento burocrático. Este se fundamenta no sistema patrimonial do capitalismo, politicamente orientado, que nem mesmo
pressão da ideologia liberal democrata conseguiu quebrar, diluir ou desfazer. Boa noite.